Estamos de volta no Ação e Reação nesta segunda-feira ensolarada na Baixada Santista. Hoje, dia 3 de abril, começando o mês de abril, né? Sábado, dia da mentira, né? E hoje, segunda-feira, começo da semana, é uma semana de trabalho, uma semana de início de mês, que geralmente o comércio está mais cheio, as clínicas, hospitais, os contadores aí trabalhando muito com o imposto de renda, né? Que o Leão está se aproximando aí a data de entrega do imposto. Enfim, uma segunda-feira que, graças a Deus, com saúde, estamos aqui novamente para fazer o programa. Vários assuntos, né? Estou aqui hoje com José Carlos Clemente, diretor clínico e presidente da Multimagem. Tudo bem, Clemente? Bom, tudo bem, Filete? Boa tarde a toda a equipe, a você, telespectador. Normalmente a gente discute assuntos gerais e assim vai acontecer hoje também, né? Mais especificamente, pode ser assunto médico, assuntos da região, mas de qualquer forma a gente está aqui disponível para debater vários assuntos. O pessoal está passando muito o WhatsApp aqui, queremos já estar piscando aqui o WhatsApp, 99711-5545, o WhatsApp aqui da TV Com. Se você quiser mandar uma mensagem, uma crítica, uma sugestão, uma pergunta para o Dr. Vicente Cassione ou para o Clemente, o Dr. Vicente Cassione que já está adentrando nos nossos estúdios, você pode mandar pelo 99711-5545. Pode até ligar, desde que seja rapidinho no intervalo, que a gente consegue, como o Uriel Vilas Boas, que está sempre ligando para a gente aqui, a gente consegue atender, né? Clemente, Edinho se diz inocente e vítima de injustiça. É o goleiro Edinho que agora, mesmo com o recurso do nosso advogado Eugênio Carlos Malavaz, nosso amigo, parece que a coisa agora ficou mais complicada para ele, né? Então ele se diz inocente e vítima de injustiça, mas é triste, né? O Edinho, que filho do nosso Rei Pelé, uma pessoa até trabalhando no Santos, uma pessoa assim até de boa conversa, uma pessoa educada, tal, mas infelizmente acho que os recursos estão se acabando, né, Clemente? Pois na verdade, a gente torce, né? Sempre favorável. A gente é santista, Edinho jogou no gol, acho que fez um bom trabalho pelo Santos, a gente realmente torceu muito. Também torce para que tudo isso seja feito da melhor maneira, mas realmente as coisas foram fechando, né? Eu acabei lendo esse matéria de capa da tribuna hoje não tem como, né? Caiu a pena de 33 para 12 anos e pouquinho. E 10 meses e 15 dias. Mas, de certa forma, realmente é uma pena pelo que ele representou para o Santos. E realmente me parece uma pessoa boa, equilibrada e tudo. Mas a justiça, de certa forma, não está dando sopa para ele, não. Eu não sei se ele vai conseguir se defender a ponto de reduzir ainda mais isso, ou realmente vai ter que cumprir essa pena. O Cassione, que entende mais da parte que é pai penal, da matéria, pai da matéria no Cassione, penal. esses 12 anos, 10 meses e 15 dias é que são várias penas que vão se juntando para dar esses 10 meses e 15 dias. É por isso que dá essa conta meio quebrada, assim, não? Primeiro, um grande abraço a você, Filete, meu querido amigo Clemente, aos caríssimos telespectadores. Eu, por razões de ética, eu não vou me ater ao processo. Por razões pessoais, eu digo que eu acredito no Edinho. Eu acredito no que ele diz, eu acredito nele, e se a justiça faz as coisas, nem sempre porque a justiça faz é que a justiça acertou. Eu acredito nele e me limito a dizer isso. Não tenho conhecimento do processo e, por razões de ética, eu não vou entrar nesse comentário. Muito bom. Cartão tem novas regras, doutor Clemente, a partir de hoje, né? O pagamento mínimo da fatura será limitado a 30 dias. Se a dívida não for paga, o banco vai oferecer uma nova linha de crédito. Se nessa nova linha de crédito, com juros menores, o cliente não conseguir de uma certa maneira quitar, ele já fica no inadimplente e já é suspenso o cartão, não é isso? Eu também acho uma coisa absurda, né? E, aliás, isso eu não consigo entender. Cassione pode explicar melhor depois isso. O porquê uma pessoa, uma empresa, por exemplo, é considerado um agiota se ele cobrar
20% ao ano, ou 30% ao ano, e por que as operadoras de cartão de crédito podem cobrar 480% ao ano. 484,6. E aí está tudo bem e tal. Mas de qualquer forma, eu acho que essa mudança ela acaba sendo positiva, porque as pessoas iam empurrando com a barriga até um certo ponto, depois não conseguiam pagar, ficavam inadimplentes. Talvez essa seja uma maneira de tentar limitar o uso do cartão, e eu acho que é positivo para um país que cobra um juro vergonhoso, né? Se você pegar os países, mesmo a Argentina aí, você vai pagar um juro de no máximo 32% ao ano, conta 484% ao ano, que é uma coisa de maluco. Se pegar país desenvolvido, então, às vezes o juro é até negativo e a gente está pagando... acho que na vida inteira da gente eu não pagaria num país desenvolvido o que paga aqui. Agora, enfim, eu não sei porque também tem esse lado aí, Cassione. Você tem alguma explicação? Por que o banco pode cobrar isso, por que outras empresas não? Porque o banco pode tudo. O banco pode dever bilhões para a Previdência, pode dever de impostos. O banco pode tudo. Poder econômico é que manda. Num país, como outro dia eu escutei na televisão italiana, alguém se referindo ao Brasil como a República das Bananas. Isso com a maior naturalidade, uma pessoa no parlamento dizendo: isso aqui não é a República das Bananas como o Brasil. E nós podemos ficar indignados apenas como sendo atingidos por um estrangeiro que diz isso, mas a verdade é que no fundo, eu também acho que nós somos uma República das Bananas, com todo o respeito às bananas, que na verdade não tem culpa. O que nós vemos hoje, em termos de o que se faz com o cartão de crédito, para alguns, o cartão de crédito é uma veia aberta, com uma profunda hemorragia. Sabe-se que o cartão de crédito vai levar aquela pessoa ou a ficar com o nome sujo, ou a dever o que não pode pagar, que é o que vai acontecer, porque não há capacidade nenhuma de ninguém suportar, e você já disse bem, Clemente, ninguém tem capacidade de suportar não estes juros, esta extorsão que os bancos praticam em relação a quem dispõe do cartão de crédito. Se tudo aquilo que os anúncios, a publicidade e a propaganda dos bancos mostra na televisão acontecesse na prática, é exatamente o contrário. Quer dizer, os bancos fazem a sordidez que fazem. Cliente bom para o banco é aquele que tem bom dinheiro em conta e, portanto, tendo bom dinheiro em conta, não será inadimplente. O banco usa o dinheiro dele do jeito que ele quer, ganha dinheiro à custa do dinheiro que está depositado na conta, porque não dá para você colocar o dinheiro no colchão, não dá para você transformar o dinheiro em algo invisível. Então você tem que pôr no banco. O banco fica dono do seu dinheiro. Ele é proprietário do seu dinheiro. Por que eu digo isso? Porque a propriedade em direito é definida como algo que você tem, podendo usar, fruir, gozar, dispor. O bem que, diante dele, você tem essas possibilidades. Eu gozo do bem, eu fruo do bem, eu disponho do bem. É meu. Eu não posso fazer isso com o bem dos outros. Pois o banco faz isso com o nosso bem, o bem de cada um de nós, que é o dinheiro. Ele aplica onde ele quer, ele investe onde ele quer, ele multiplica onde ele quer. Agora, na hora que você pede o dinheiro emprestado, o banco que te paga uma merreca pelo que você aplica, te cobra os olhos da cara pelo que você pede a ele. Então, isto é falta de governo. Os bancos, como os grandes empresários, são os que ditam as leis no Brasil, porque nós sabemos muito bem que todos são iguais perante a lei, apenas no mísero pedaço de papel de uma folha da Constituição. O resto é conversa. Cartão de crédito no Brasil é uma armadilha.
uma grande armadilha, uma grande sacanagem que os bancos põem à disposição de alguns que, pela tentação, pela imprudência, às vezes pelo desequilíbrio, né, acabam fazendo do cartão de crédito o cortar os pulsos. É isso que acaba acontecendo. E aí, quando o sujeito se enterrou, já está na agonia, vem o golpe de misericórdia, que são essas medidas que são tomadas contra aquele que recebe o cartãozinho de crédito. Que só tem de crédito, na verdade, o nome. E é gozado porque o banco, na verdade, hoje diminuiu, ele podia emprestar até 12 vezes o capital dele. Hoje está em torno de 6 vezes. Né? É por isso que os bancos quebram, como quebrou nos Estados Unidos, alguns bancos, né? O Lehman Brothers e outros bancos que quebraram. Porque quando há algum problema mais sério no Brasil, por exemplo, se acontecesse isso, se todo mundo for ao banco simultaneamente... Corrida, como chama. A corrida ao banco por algum desespero, por alguma coisa que acha que pode acontecer. Quebra. Um confisco, por exemplo, na época do Collor, o banco quebra, porque ele não tem dinheiro. Ele está emprestando mais dinheiro, 6 vezes mais dinheiro do que aquilo que ele tem para responder às necessidades do retorno. Então tem mais esse problema ainda como agravante. Não é como hoje já está tudo relativamente estável, independente das dificuldades do país, as pessoas não vão ao banco para pegar todo o dinheiro de volta. Então o banco fica soberano. Mas realmente, se acontecer uma corrida aos bancos, acho que a maioria vai quebrar por conta desse empréstimo múltiplo, 6 vezes o valor que ele tem como capital. Mas essa medida do cartão é uma medida protetiva, né? Para o cara não ficar protelando o cartão e não ficar se afundando, né? Porque o banco vai ser, quer dizer, protetiva não tem nada, né? Porque o banco não protege ninguém, mas a pessoa vai ter que pagar aquela dívida em 12 vezes com um juro menor que esse juro de 486, mas já vai ser exorbitante também. E, de uma certa maneira, a pessoa para de gastar, ele corta o cartão da pessoa, né? Mas se você pensar, o Cassiano falou muito bem, isso se você dividir, tudo bem que é juros compostos, mas daria 40,5% ao mês. É um absurdo. Aí ele te paga de juro, no máximo 1% ao mês. Fora, e você põe na poupança. Fora que pega. Não, a poupança vai dar 0,6% ao mês. É isso. Então, você... 0,5%. E a aplicação também tem a parte do leão, também 25% do lucro. Não, eu estou falando o cheio. Você põe 1% cheio. Você põe 1,3%, mas quando você tira 25% e vai para o governo, então é 1%, né? Dá 0,75%. Então. Né? Aí a gente cobra 486%. Quer dizer, é um jogo em que você entra para perder. O jogo do banco, o jogo do sistema financeiro é aquele em que só ganha quem tem o caminho das pedras. Não porque ele descobre, mas porque o caminho das pedras é para nós. Nós é que temos o caminho das pedras. Os outros têm um caminho asfaltadinho, bonitinho, limpinho, para chegar ao BNDES, por exemplo, arrancar dinheiro do BNDES, arranca o dinheiro dos bancos oficiais, conseguem financiamentos com juros baixos. Os grandes conseguem isso. Agora, quem precisa do dinheiro para fazer um mínimo de coisas que deem uma estrutura de dignidade humana às pessoas, mínima, essa estrutura, esses estão perdidos. Vão com as veias abertas, perdendo sangue até morrer. Terceirização total das atividades deve atingir a Previdência Social também, Clemente. Com a regulamentação da terceirização, sancionada pelo presidente Michel Temer na última sexta-feira, as relações trabalhistas ganharão um novo caminho. Sancionada a proposta referente à Câmara dos Deputados. Estará liberada a terceirização de todas as atividades das empresas brasileiras, inclusive a atividade fim, ou seja, a atividade principal. Eu não concordo muito. Isso aí foi coisa de advogado trabalhista. A gente não sabe o que vai rolar, mas o fato é o seguinte, eu tenho alguma experiência na minha área. Né? As empresas, por exemplo, que trabalham na minha área, todo mundo do passado, que eram trabalhadores e produziam pouco, eles terceirizaram. Ou porque aposentou, ou porque saiu e depois voltou, não deu certo, ou porque em algum momento a empresa estava com dificuldades. Ela acabou terceirizando essas empresas
Cassione, e hoje todo mundo ganha 3, 4 vezes mais do que ganhava quando era registrado. E ele continua pagando o salário para o pessoal. Eu até comentei isso num dos programas nossos. A produtividade para essas empresas aumentou absurdamente. Todas. Eu até comentei uma ressonância. Enquanto o empregado que é registrado na CLT, ele monta uma ressonância em 4 semanas, o que é terceirizado faz em 1 semana. Então a empresa paga o dobro para ele, e para ela fica metade do custo. Por quê? Porque abaixa a produtividade do brasileiro, né? Então eu acredito o seguinte, é possível que tenha algumas empresas oportunistas que realmente usem essa possibilidade para realmente aviltar o salário. Eu acredito que possa haver sim. Mas eu não acredito que aconteça isso com empresa séria. Porque ela paga pela produção. E eu acho que isso é uma coisa importante para estimular. E eu vou dizer mais ainda. Às vezes você quer ajudar as pessoas aqui nesse país e você não consegue. Eu já tive a oportunidade de conversar com um promotor do trabalho e pedir para ele carinhosamente se haveria possibilidade, por exemplo, de aproveitar uma pessoa que trabalha num setor e tem vontade de aprender para evoluir, se eu poderia dar essa possibilidade. Eu não vou ganhar nada com isso, pelo contrário. Como ele vai estar errando até aprender, ele ainda vai me dar custo. Aí entra como acúmulo de função. Acúmulo de função. Ele falou, não pode. E eu ainda questionei o porquê. Isso me limita a fazer o meu trabalho social. E ele falou, olha, quer dizer, não sou eu, é a lei. Né? Ou seja, essas leis que engessam, que travam. Eu quero dar estágio lá na clínica para alguém que já saiu, mas ele se formou, eu não posso dar esse estágio para essa pessoa. Eu estaria dando minha colaboração social e eu não vou estar usando ele não, porque ele não aprendeu o suficiente para trabalhar para mim. Não é um uso da pessoa, é uma disposição minha para dar como gratidão para essa cidade ou para as pessoas que me prestigiaram uma oportunidade de crescer. Eu não consigo, Cassiano. Então, assim, eu não vejo como uma possibilidade ruim a terceirização. Eu acho que cabe a fiscalização do próprio Ministério do Trabalho para aqueles que aviltam, para aqueles que realmente montam uma empresa de fachada para depois quebrar. Eu acho que essa possibilidade pode existir. Mas, de qualquer forma, a empresa que contratou, ela responde solidariamente no caso de não pagar. Então, eu não tenho esse medo que está sendo divulgado por aí, não. Mas eu acho que tem que, sim, flexibilizar essas relações trabalhistas para que mais gente tenha oportunidade de evoluir como carreira e hoje a gente está engessado, por mais que o empresário queira fazer, ele não consegue. E todos os dias tem várias empresas que me pedem e eu quero fazer isso, não consigo. É, questão complicada, né, Cassiano? Até que as relações trabalhistas no Brasil já há muito tempo viraram, numa grande parcela dessas relações, viraram uma indústria de enriquecimento ilícito. São leis que o Getúlio fez na década de 40, num momento em que era preciso dar um mínimo de condição, naquela altura, para essas relações trabalhistas não deixarem o empregado ainda com o resíduo da mentalidade escravagista que houve no Brasil. Mas hoje é inadmissível o que você vê. A Justiça do Trabalho se presta com a maior facilidade do mundo a dar a um empregado que entra com uma ação trabalhista um status de enriquecimento ilícito. Significa o seguinte: o indivíduo trabalha 3, 4 meses num determinado emprego, ele entra com uma ação trabalhista, se rompido o vínculo, ele acaba ganhando o equivalente a mais ou menos 4, 5, 6 anos de trabalho. Isto é, se ele trabalhasse 4, 5, 6 anos ao invés de 4 meses, ele não ganharia o que ele acaba ganhando de prêmio da Justiça do Trabalho quando entrou com a ação pelos 4 meses que ele trabalhou. Então, tem gente que vive disso, de mover ação trabalhista para ficar rico. E a Justiça do Trabalho não é feita para isso. É para dar ao trabalhador que foi vítima de uma situação de injustiça
o direito dele receber aquilo que seria razoável nas circunstâncias. Porque quando você começa a ver, o sujeito trabalha num determinado lugar, aí depois ele sai e ele pede insalubridade, periculosidade, hora extra, turno. E as mentiras, né? E as mentiras, porque o ônus da prova é do empregador. O empregador é colocado na parede. E se ele pedir 21 itens e o empregador tiver pago os 20, não acontece nada com o funcionário. Nada. Não é litigância de má fé. Não, mas não se fosse uma justiça americana, é litigância. Pô, você falou que não pagou o 13º? Não, mas ele me pagou. Mas põe aí, de repente ele perdeu o recibo. Ah, férias, ele me deu férias. Põe aí, de repente ele perdeu o recibo. Aí o cara põe, quando você recebe aquele negócio lá, você fala, pô, eu sou um bandido. Eu não paguei nada pro cara. Aí de 20 itens você errou num. Uma diferença de hora extra. Mas os 20 que ele pediu não é litigância de má fé. E ele sai de lá dando risada, né? O empregado honesto, o empregado decente, ele não põe o patrão no pau para ficar rico e ganhar dinheiro ilícito, porque é ilícito. O indivíduo está ganhando muito mais do que ele mereceria ganhar se estivesse trabalhando. E muitas vezes já recebeu. Na boa fé o patrão deu férias, na boa fé o patrão emprestou dinheiro para ele, não pôs nada no papel, porque tem uma relação, principalmente quando é uma relação de gente que tem uma certa intimidade no emprego com os patrões, com os empregadores, para não dizer a palavra patrão, que depois, na hora H, é uma punhalada nas costas que o camarada acaba levando. E isto precisa acabar. Claro que a gente tem que ter a distância exata entre o que é legal, o que é justo, o que é razoável e aquilo que é indecente, imoral e um ganho indevido. E não há sensibilidade por parte do Ministério Público do Trabalho em grande parte dos seus componentes. E dos juízes do trabalho que dão dinheiro de graça com a caneta, dinheiro dos outros, porque se fosse no caso de um familiar dele, eu não sei se ele gostaria de pensar com a mesma benevolência e generosidade, entre aspas, com alguns juízes decidem, dando a desculpa que é a lei que manda. Muito bem, se a lei é tão torta e o próprio juiz admite que ele é obrigado a aplicar uma lei iníqua, uma lei injusta, então essa lei tem que ser mudada mesmo. Temos que acabar com isso. Não pode existir uma relação de um mundo de hoje vigendo uma lei que é da década de 40. Uma lei que tem 60 e tantos anos, o mundo mudou. O mundo mudou. E se o mundo muda, o direito tem que ser como a roda de um automóvel. A roda direita está numa velocidade, o direito tem que andar na mesma velocidade da roda direita. A roda esquerda, que é o direito. Porque se você tiver uma falta de sincronismo e esta roda rodar com mais velocidade e esta ficar parada, o carro começa a rodar ou capota. Não é? A imagem é esta. O direito tem que ser sincronizado com as evoluções sociais. E evoluções sociais que sejam dentro da razoabilidade. Não evoluções sociais feitas por uns tresloucados que começam a ditar regras dentro da sociedade e querem transformar essas regras que se aplicam a 2 ou 3, generalizando. Não é assim. Não é? Então, quem faz a lei não pode ser a imprensa, não pode ser meia dúzia de minorias que criam uma situação de regra geral. Nós temos que ter uma regra para cada situação dentro da razoabilidade. Viu, Clemente? Eu queria outra coisa que eu acho, pessoal. Por exemplo, eu não posso premiar o bom funcionário. Não pode. Eu não posso. Eu quero premiar. Eu tenho essa vontade, por exemplo. Se ele me encanta por alguma coisa, eu tenho vontade de chegar, sobretudo se ele está numa situação que eu sei que ele precisa. Escuta, esse aqui, vamos dizer, eu vou te dar R$500, eu vou te dar R$1.000 hoje, porque você foi um cara legal, você produziu, você... Eu estou te analisando, você vem crescendo. E eu não consigo fazer isso porque a lei não permite. Quer dizer, é uma coisa absurda. E pior do que isso, porque o Brasil, ele tem aproximadamente 3% da população mundial. E as estatísticas são variáveis, mas na maioria das estatísticas que eu vi, o Brasil tem entre 70% e 80% das causas trabalhistas do planeta.
Sem dúvida nenhuma, é uma indústria. Com 3% da população mundial, Ou nós estamos certos ou a nós estamos totalmente 80% errados, né? das causas trabalhistas do planeta, como é que você pode estar certo? Claro que não. O mundo todo é que está errado? O mundo todo é errado, nós estamos certos? Viu, Cassione, ontem nós tivemos um congresso aqui em São Paulo, eu gosto muito de neurologia, né? Outro dia eu até salvei, quer dizer, eu até vi uma mulher, ela estava com a taxia, Clemente, taxia toda torta na rua, e o pessoal estava achando que ela estava bêbada, eu estava saindo no jogo do Santos, estava de cabeça quente, foi aquele jogo Santos 0, Ferroviária 1. Então eu via com meu filho, ela estava assim, deambulando na rua com a taxia toda descoordenada, parecia que estava bêbada, né? Mas eu vi que o olho dela estava com nistagmo, um olho fazia assim, para cá, para lá, para cá, sabe? Falei, isso daí não é bebida não, isso é problema do sistema nervoso. Cerebral. Cerebral, isso, cerebral. Cassione entende medicina, essa medicina também forense e tal, já deu aula disso aí, ele sabe. Então ela estava com um problema de sistema nervoso. Aí eu pus ela no canto lá e o pessoal, eu falei, ó, essa senhora está com problema. Ela falou, filho, eu estou com muita dor, filho, eu estou com muita dor, muita dor. E eu percebi que ela não tinha cheiro de bebida e tal. Aí eu fui na UPA Central, lotada a UPA Central, pedi uma maca. Falei, ó, as macas estão ocupadas com o SAMU, tudo bem. Arruma uma cadeira de roda. Nós tínhamos 6, roubaram tantas e nós temos tudo, está ocupado. Eu falei, pô, eu posso pegar uma cadeira? Pode. Fui lá pegar uma cadeira, coloquei a mulher, eu e meu filho carregamos, estava até o Rick Santos da rádio, mas ele estava com problema de coluna, carregamos, levamos ela lá. Onde que é a emergência ali, tudo, tal, lotado. Aí fomos muito bem atendidos lá, colocaram a mulher, a enfermeira logo de prontidão já falou que era sistema nervoso, tal, tal. Aí eu falei, nossa, como tá cheio aqui, né? Falou, não, hoje tá até calmo, doutor. Estava até calmo. Então, elogiar a UPA pelo tratamento e também que às vezes essas neurociência, a neurologia ajuda muito a gente nas coisas, né? Para definir diagnósticos, ver se o cachorro está com propriocepção, se não está, ver o cachorro andar. Eu não gosto de ver cachorro na mesa com o sistema nervoso, eu gosto de ver ele no chão, dando volta, enfim. Aí teve um congresso, o Ronaldo Casemiro. Hoje ele é considerado o melhor professor dos Estados Unidos, ele é brasileiro, formou aqui, fez mestrado, voltou para cá, aí não tinha condição de trabalhar em Palotina, não tinha condição de trabalhar lá, não tinha não tinha material, ele foi para os Estados Unidos, foi discriminado lá, depois fez doutorado e tal, e ele foi considerado o melhor professor da Universidade de Ohio, o melhor professor e o melhor professor dos Estados Unidos e Canadá junto, tem uma solenidade com 20 mil pessoas, ele recebe um prêmio, então ele tem livros publicados, e o livro dele de neurologia é o livro mais usado no mundo, e foi traduzido para o português, essa é a razão desse congresso e tal. E ele falou dos Estados Unidos, ele perguntou, como é que é a questão de estágio aqui? Eu não dou mais estágio, tem que pagar. Essa questão do Clemente, tem que pagar. Aí eu falei, como eu tenho aquele curso de auxiliar de veterinário, está sempre com alunos para se preparando para ser enfermeiros. Então eu estou deixando um pouco de lado de estágio para veterinário, porque eu não tenho tempo mais. É aquela coisa tal. Nos Estados Unidos, para você fazer estágio em Ohio, você pode fazer. Você que é veterinário, está no programa estudante, $500 por semana. Só tem um pré-requisito. Boa vontade, trabalho e falar inglês. Porque embora tenham muitos brasileiros lá e o chefe seja um brasileiro, ele tem que dar lucro para a universidade. Ele falou, meu salário, eu tenho que dar 3 vezes de lucro. Só que sou eu, uma professora assistente, 2 enfermeiras veterinárias formadas em faculdade, 2 auxiliares, que é tipo o meu curso que eu tenho, e ele comprou um tomógrafo, fez um projeto, o tomógrafo dele é de 7T. 7T, né? É grande isso aí, basicamente, 7T. Ele comprou, pagou 4 milhões a sala e o tomógrafo. Eles organizaram uma sala bonita, pode fazer até ressonância de cavalos, né? Tem que anestesiar tudo. Então, ele falou como é que é o sistema lá, é totalmente diferente. Um funcionário ganha $10 por hora, um cara quer fazer estágio com ele, eu quero fazer estágio com o Vicente Cassione. O Cassione cobra do cara. Não é que ele vai pagar, o cara vai pagar para aprender com o Cassione. É $500 por semana no estágio lá com eles. O cara vai lá fazer estágio, $500 por semana, pode ficar no máximo 4 semanas, porque tem lista de espera. Então o cara paga $2.000 para a universidade. Ele falou, o meu trabalho, eu tenho que em 7 anos, que nos Estados Unidos o tomógrafo, Clemente vai falar melhor, ele só pode ser usado, a ressonância, por 7 anos. Depois você tem que vender para o Brasil, para a Índia, ou usar em faculdades de veterinária de menor proporção. Lá, como eu tenho ensino de excelência, 7 anos vai usar aquele equipamento, tem que vender. Então, em 7 anos, ele tem que dar os $4 milhões que ele usou no equipamento. Então, chega o cachorro lá, ele olha e fala, vou ter que operar esse cachorro. É de $3.000 a $4.500. Se o cara não tiver dinheiro, eles não fazem cirurgia, eles indicam eutanásia. Se tu fizer isso aqui no Brasil, os caras te matam. Ou seja, aqui no Brasil tu vai dar um jeitinho, tal, mas lá o cara fala, ó, o meu tratamento com ressonância, com isso, com anestesia, $3.500 a $4.500. Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. O cara já deixa o depósito. Eu falei, mas como assim, professor? Não tem isso. A gente, se não tiver condição, a gente dá um tramal para o cachorro e manda embora.
Eu falei, mas é assim, frio mesmo? Frio, né? E falou que não tem essa relação trabalhista, que tipo, ele tem que dar para a escola, a equipe dele, 3 vezes mais do que eles gastaram. Ele põe lá 4 mil, divide aquele tomógrafo por 7 anos, divide os gastos todos, e se ele não der 3 vezes o que gasta, ele vai ser mandado embora. Tipo, ele tem que Produtividade. Produtividade para a escola. Quer dizer, não existe isso assim. Ah, o cara faz estágio, depois põe a multimagem na justiça, que fez estágio e não foi remunerado. Não. O cara quer fazer estágio na multimagem, o cara vai pagar para fazer estágio lá. O Clemente vai perder horas explicando para o cara e o cara vai remunerar você. Olha que nós estamos atrasados nisso, né? Totalmente diferente, né? Mas eu acho que o que mais dói é exatamente isso. Eu estou falando da minha área, mas isso valeria para o Cassione. Ele não poderia ter um estagiário lá que não fosse universitário e que houvesse um convênio entre a empresa dele e a universidade. Mas se for alguém formado, por exemplo, que ele quisesse dar um estágio, graciosamente, vai dar uma experiência para essa pessoa. Ele não pode fazer isso. É uma coisa Um filho de amigo dele que ele vai em um mês revisar toda a parte criminal, levar o cara em audiências e tal. Ele já não pode, porque o cara pode colocar... Você está melhorando a formação da pessoa a custo zero, vai dar trabalho para ele, porque ele vai ter que parar para fazer isso. Ele está querendo fazer um trabalho social e ele não pode fazer esse trabalho social. O estágio é um aprendizado. É a continuação de um aprendizado que às vezes nem acontece na universidade no nível desejável. O sujeito vai aprender muito mais no estágio, muitas vezes, do que na universidade que ele pagou a peso de ouro, quando foi em universidade particular. Exatamente. Mas aqui no Brasil é o que eu digo, tudo é torto. O direito é torto. Eu sempre digo, a faculdade tinha que ser faculdade de torto, não faculdade de direito. Faculdade de torto. Mas é verdade. Nós temos... Mas só o direito que é torto ou o direito é o mais torto? Não, o direito, pelo menos, porque tem a presunção de ter o nome de direito, esse é mais fácil de você corrigir fácil. Né? Faculdade de direito, faculdade do torto. No resto, você também pode colocar o adjetivo que você quiser, oposto ao título que a faculdade tem, ou fornece. Não é? Quanta faculdade de medicina existe no Brasil, que o aluno entrou e no 5º, 6º ano sai da faculdade e não viu uma autópsia, não assistiu uma necrópsia, não sabe como o ser humano é por dentro, nunca viu um cadáver ser dissecado, aberto. E é médico. Como é que ele vai poder ser médico se ele não sabe o que tem embaixo da pele e da aparência que a gente vê no espelho? Não é? Então, é muito ruim a realidade brasileira em todos os sentidos. Para onde você olha, tem gente que faz milagre. Tem escolas de excelência. Você não pode querer discutir a Universidade Paulista de Medicina, a Faculdade de Medicina da USP. Você tem faculdades excelentes. E mesmo no interior, Faculdade de São Carlos, Faculdade de São José do Rio Preto, Jabuticabal, Botucatu, a Unesp. Você tem boas faculdades, mas você tem boates, você tem escoletas, né, chamadas de universidade ou de faculdade, que não ensinam nada, e mesmo que ensinassem, os alunos não estão também muito dispostos a aprender. Porque eu sempre digo, eu nunca vi tanto bar nas periferias das faculdades como hoje em dia. Você já percebeu? A faculdade é uma ilha cercada de bares por todos os lados. Essa é a definição. E está todo mundo lá, né, com a sua latinha de cerveja, garrafinha de cerveja, discutindo, filosofando as grandes questões, né, da sabedoria universal. Tá certo. Hoje em dia o professor tem que chegar na aula e falar assim, olha, a matéria que eu vou dar é essa, quem não quiser ir para a aula, assine, pode ir embora, não me perturba aqui que não tem problema, porque eu não sou rigoroso, tu não consegue dar aula, porque o cara fica na tua aula, ou ele fica lá conversando, tal. Então é melhor falar assim, ó, quem assina, não vou pegar no pé de ninguém, que só fica os interessados, que assim você consegue pelo menos dar uma aula razoável, porque você vai lá, levando data show, conhecimento, órgão, faz tudo,
Aí o cara vai lá para ficar conversando lá no fundo, atrapalha. Então é melhor falar assim, ó, já assinou? Eu vou no banheiro daqui a pouco, quem quiser ir embora pode ir, eu não vou pegar no pé de ninguém, tirou a nota aqui, tudo bem. Só que esses que vão embora, eles não tiram a nota, depois eles vêm reclamar no final. Puxa, fiquei por meio ponto. Ah, mas eu não dou meio ponto para fantasma, né, Cassione? Você dá meio ponto para uma pessoa que ficou na frente de você, que perguntou, que tem uma dificuldade, que pega 4 anos para vir, 4 anos para voltar. Isso você tem que relevar, que a pessoa chega cansada na faculdade, trabalha. Agora, um vagabundo que não faz nada, filhinho de papai, que não estuda e depois vem reclamar para o meio ponto, aí você tem que ficar mais um ano lá. Esses são os piores, porque os alunos mais dedicados são aqueles que têm uma condição econômica menor, que fazem um sacrifício impressionante para poder estar ali, depois de um dia inteirinho de trabalho, para estar ali podendo assistir aquelas aulas à noite, muitas vezes, e eles são os que mais se dedicam, embora nem sempre estejam à altura de aprender o que está sendo ensinado, porque já vieram de uma escolaridade insuficiente. Às vezes mal alimentados também, né, Cassione? Dormindo pouco. Não estudaram em bons colégios, fizeram um caminho difícil para chegar ali. Mas mesmo assim se dedicam, se esforçam, se superam. É extraordinário a gente ver. Eu faço palestra em tudo que é tipo de universidade. Você vai numa faculdade de Direito do Largo de São Francisco fazer uma palestra, tem uma porção de gente com o narizinho para cima, que na hora em que você abre perguntas para o auditório, vem uma pergunta mais imbecil do que a outra. E faço palestras em faculdades mais de gente de condição econômica menor, que tem um mínimo de ânsia de saber e consegue juntar as palavras para fazer uma pergunta lógica, pertinente e assim por diante. Mas isso é verdade, olha, eu como o Cassione, eu sempre fui ligado ao meio universitário, eu deixei em dezembro do ano passado, mas desde 79 eu estou ligado a algum tipo de faculdade, né? Fui da UFRJ, depois vim para Uniluz, para Unimes, enfim, fui ligado. E a percepção, que eu tenho certeza que é a mesma do Cassione, porque ele, de certa forma, ele já deixou isso claro, é que o nível foi decrescendo ao longo do tempo. A gente não teve nenhuma linearidade em termos, não, ficou sempre igual. Não, ela foi, ao longo dos anos, ela foi decrescendo. A ponto de você pegar um aluno hoje que não tem a menor condição de trabalhar. E isso você vê refletido nos exames, por exemplo. Na medicina você ainda não é obrigado a fazer como é no direito, né? A prova da OAB, mas eles estão fazendo umas provas que não, vamos dizer assim, ela não invalida a possibilidade de você trabalhar, porém ela é um método avaliador para o CRM. Não é oficial, mas é oficiosa, né? O cara não deixa de ganhar o diploma, mas de uma certa maneira o CRM vê como é que está o estudo no país, não é isso? Pois é. 56% é reprovado na prova. 56%. No direito está numa linha de 80% a 85%. Nos Estados Unidos, o índice de aprovação pós-curso é 96%. Quase todo mundo. Ou seja, o cara sai com nível bom. E eu estou falando isso em termos de perguntas gerais, mas existe um tema que o CRM fez, acho que há mais ou menos 3 anos, que era sobre AVC. É bom dizer, é o Conselho Regional de Medicina. Isso, o Conselho Regional de Medicina, ele fez, era um histórico de AVC e ele dava para os candidatos. 82% erraram a conduta, só 18% acertaram. Isso quer dizer que se esse cara estivesse na linha de frente, estaria morto. Ele mataria 82% das pessoas, só 18% acertaram. Então, isso é um complicador muito grande. Eu, por exemplo, sou favorável a que se faça o exame também. Tipo a OAB em todas as profissões. Todas as profissões têm que fazer, em medicina em especial, que mexe com vida. Eu acho que não tem nenhum sentido a gente ficar empurrando com a barriga essas universidades que estão abrindo torto direito, porque politicamente é conveniente, né? Ou por status, ou por dinheiro, ou pelas duas situações, e que não tem a mínima infraestrutura. Nenhuma. E também não tem docentes em número suficiente. Capacitados para dar uma bagagem. No mundo moderno, sobretudo, que você precisa
ter um conhecimento maior. Então, acontece que nós estamos vendo. Esse descalabro começou, infelizmente, graças a um decreto, se não me engano, era 477, à custa de um sujeito ignominioso chamado Jarbas Passarinho, que foi ministro do Trabalho, que foi ministro da Educação, no regime militar. Esse Jarbas Passarinho abriu as portas para a criação de faculdades em todos os lugares do Brasil. Bastaria que você tivesse paredes, telhado e 4, 5, 6 cômodos dentro de um lugar, você fazia uma faculdade ali dentro, fosse do que fosse. Isto, o que aconteceu? Banalizou tudo, não é? Escancarou as portas para os analfabetos funcionais ingressarem. Porque uma coisa é você se formar numa faculdade, você tem o direito ao diploma. Se a faculdade não te avaliou, se a faculdade não te ensinou, e se a faculdade resolveu te dar um diploma, problema dela. Você tem o diploma na mão. Agora, para você exercer uma profissão, principalmente profissões como medicina, enfermagem, direito, para isso você tem que fazer um exame seletivo para você saber, para as pessoas terem condição de saber se este camarada aqui tem condição de ser um profissional, de lidar na linha de frente do seu trabalho. Não adianta ter um diploma de médico, se ele vai para um pronto-socorro, entra um sujeito, por exemplo, com uma glicemia altíssima, com coma de glicose no sangue, e ele dá uma injeção de glicose na veia do sujeito, pensando que ele está com uma hipoglicemia, mata o camarada na mesa. Não é? Então, o grande problema é, você tem que ter pessoas que, no atendimento de urgência, no atendimento de emergência, o intensivista principalmente, tem que ser altamente especializado. Altamente especializado. Altamente preparado. E os outros que vão exercer medicina, principalmente a medicina, não há dúvida nenhuma, mas também o direito. Porque o que tem de gente sofrendo injustiça por aí, à custa de advogados que não advogam, que perdem prazo, que dizem que vão entrar com ação e não entram, que não conhecem as leis, não sabem quais são as saídas, causas que são ganhas, eles deixam as causas serem perdidas. Porque hoje tem um advogado em cada esquina. Todas as famílias têm 2, 3 advogados. Então está todo mundo aí na área, entendeu? E se embolando no meio de gente competente, tem uma porção de gente que não tem condição. Gente boa, gente que estudou, tentou estudar, mas não tem condição. E isto é um prejuízo muito grande para todo mundo. Infelizmente é uma realidade. Mau estudo lá do começo, lá da criancinha, com essas progressões continuadas, essas escolas que não ensinam e depois reprovam, ou então porque não ensinam, depois não fazem nem exame, que é para não reprovar. Então o sujeito está fingindo que ensina, o outro finge que aprende, e no final tem um canudo na mão que não vale absolutamente nada, a não ser a cerimônia da formatura. Só isso. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista.
Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Sintracomos, um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage, facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Olá, meus amigos, quero convidar você a participar conosco do nosso programa Viver e Condomínio, que vai ao ar de forma inédita sexta-feira, às 8h30 da noite, e também tem suas reprises, sábado, às 11 horas da manhã, segunda e quarta-feira, 4h30 da tarde. Venha participar conosco aqui na TV Com, canal 11 da NET. Viver em Condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com. Estamos de volta no segundo bloco do Ação e Reação, nessa segunda-feira, 3 de abril, com José Carlos Clemente, diretor clínico da Multimagem, e Dr. Vicente Cassione, comentarista, advogado e professor universitário. Tem a pergunta aqui do Uriel, ele pergunta para nós três, né? Mas a função aqui é mais passar para os nossos debatedores. Pergunta para os três professores universitários: como poderemos estimular o debate com os alunos sobre os problemas da sociedade e da vida da nossa região? Bom, em primeiro lugar, o estimular o debate não tem que ser a tarefa nossa. Isso era uma coisa que acontecia, brotava, emergia naturalmente dentro do ambiente universitário. No meu tempo de faculdade, a política acadêmica, estudantil, era uma política que fazia parte da vida universitária, tanto quanto as aulas curriculares. Você tinha discutindo ali dentro o Luiz Rodrigues Corvo, o Nelson Fabiano Sobrinho, o Ney Eduardo Serra, o Fernando Fortes, o Walter Uso, todas as pessoas todas que depois foram, inclusive, continuar a atividade política na vida. Eu aqui fui só com 50 e tantos anos, ali dentro a gente tratava dos assuntos da cidade, dos assuntos não só da cidade. Você trazia, na época, ministros de Estado para sabatiná-los ali dentro. Almino Afonso veio, Santiago Dantas veio, que eram nomes naquela altura, ministros do governo do Jango, onde eu estava na faculdade. Hoje,
você não tem mais essa atividade. O aluno mal vai à aula para assistir o que é curricular. As universidades, o nome está dizendo isso, tem que fazer parte da comunidade, tem que interagir com a comunidade e tem que ser a linha de frente dos debates, das discussões sobre os problemas que existem numa região, numa cidade. Você aqui tem quantas universidades? 7 na Baixada? Onde é que está a discussão? Onde é que está o assunto que tem que ser tratado dentro das universidades especificamente, nas especialidades dela, no confronto da vida profissional e dos problemas da própria cidade? Está aí, você está tendo uma greve do funcionalismo, não tem nenhuma universidade que interaja com isso, que participe disso, que se estimule a discussão. Ninguém está querendo saber de nada. O sujeito está simplesmente se lixando porque está acontecendo à volta dele. É uma sociedade absolutamente formada por células individuais que só olham para o seu umbigo. Professores que não estimulam, né? O cursinho, que é uma coisa lúdica, prepara só para o vestibular e tudo na base da faixa. Né? O professor é o cupincha, é o amigo, é o engraçado. E todo mundo vê que as universidades são estéreis do ponto de vista da interação com a comunidade. Então, Uriel, não adianta. É uma geração que não se estimula. É uma geração que não tem espontaneamente dentro dela, não é, o germe da discussão dos assuntos importantes. Ela fica à margem. Universidade que fica à margem dos assuntos nacionais e da comunidade não é universidade. São células de ensino pura e simplesmente simplistas. É isso que eu vejo. Eu também concordo com o Cassione, porque a gente vendo do passado como é que as coisas funcionavam, né? Os próprios diretórios acadêmicos, eles lutavam para isso. Discutia realmente com a sociedade os vários problemas. Eu me lembro, Cassione, a gente visitava presídios, fazia histórico, levantava problemas, a gente visitava as comunidades pobres para fazer estudo psiquiátrico de temas diversos. Então, assim, existia um estímulo do próprio diretório da universidade no sentido de que, de certa forma, todos se agrupassem a partir do 3º ano da medicina, quando você tinha uma formação melhor, para discutir os problemas da universidade e também daquela população que estava ali. Né? E as pessoas se ajudavam, realmente tinha o coletivo nisso tudo. Né? E hoje não, você vê que cada um para si não liga. As universidades, por sua vez, eu não sei se por limitação diante desse fato, ou também por falta de interesse, elas não proporcionam ou não empurram esse pessoal para fazer alguma coisa. Está ficando uma sociedade alienada, o pessoal da universidade também alienado, e acaba que não acontece nada. Nós estamos falando isso em termos genéricos, né? Sobretudo, se falar do aspecto político, então, pior ainda, porque não existe discussão. Você veja, onde é que nasceu a Revolução Constitucionalista, né, de 9 de julho de 1932? Nasceu na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Foi. Veja o que a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco faz hoje. Nada. Não atua, não lidera, não instiga, não provoca, não reage. E o que é pior ainda, eu diria, faz uma peruada uma vez por ano, à luz do dia, durante a tarde, em que os alunos vão todos ali para frente do Largo de São Francisco e adjacências, as ruas são fechadas, e o que você vê é um festival de sexo explícito no meio da rua, de embriaguez, de gente se drogando, de universitários caindo na rua e ficando deitados quase que em coma. É a piruada. É um péssimo exemplo, né? Você veja, isso mostra... E é a melhor universidade, assim, considerada a melhor de direito do país, né? Talvez da América do Sul mas tem um nome, né? Eu fui de um tempo em que eu ainda peguei, claro, naquela época,
eu fiz o meu pós-graduação na São Francisco. Era uma coisa diferente. Você sentia um clima no ar, porque ali estudaram todos os grandes nomes da história desse país nas décadas de 20, de 30, de 40, de 50, a começar pelo Rui Barbosa, Castro Alves, quem você imaginar, Fagundes Varela, todo mundo estudou lá. Então, ali era um berço de cultura e, ao mesmo tempo, as pessoas que participavam da vida, da vida pensante, tinham ali uma célula fértil. Né? Hoje você não tem mais nenhum núcleo nesse sentido. As faculdades teriam que ir para o seio da comunidade. Você tem lugares de habitação subhumana, para lá tinham que ir os alunos de medicina, de odontologia, tá certo? Para atender as pessoas, para fazer um mutirão de saúde nesses lugares. Você não tem mais nada disso. Então, infelizmente, nós vivemos um tempo de alienação, de indiferença. Essa é a nossa realidade de hoje. Infelizmente, eu digo isso com muita tristeza. A dona Ivonete parabeniza o Cassione e o Clemente, ficou assustado porque eu falei da Universidade de Ohio, mas lá o americano ganha bem, é que lá é um sistema capitalista, que ela ficou, ainda bem que tem veteranos como você e outros que atendem os animaizinhos mais generosamente e tal, mas eu não quis falar que lá eles são ruins, é que o sistema deles é muito capitalista, né? Então é o sistema. O João Luiz Saboa parabeniza o Cassione, o Clemente fala que é sempre bom ver a segunda-feira e fala que eu estou me superando, que chegou em casa ontem e foi tentar assistir o Fantástico, como ele diz, quase impossível. Depois passei para o Canal Livre, estava lá o pseudo-filósofo Canal, falando besteiras de sempre. São sempre os mesmos. Paparicando mortadelas, Cassione. Em filme dele para a TV Com, estava reprisando o programa de sexta. Parabéns você, Filete, porque você expôs suas ideias contrárias dos convidados. Creio que a TV brasileira necessite disso, do contraditório de um debate. Foi um programa com o João e e eles tinham uma opinião e eu tive outra. E foi aquele debate, mas acho importante. Claro que o Alcino fala, Cassione é sempre importante. O Alcino pergunta brincando se você vai terceirizar os funcionários da Multimagem e que você e o Cassione são sempre perfeitos. O Alcino da Multimagem aqui. Essa resposta eu quero dar. Eu não vou terceirizar o funcionário da Multimagem. Mas eu não sou contra. O fato de eu ter uma linha, que é a linha que eu estou, e ela está correndo bem, não significa que eu acho que seja um mal. Eu acho que vai abrir emprego, nós falamos isso o programa todo, praticamente, né, Cassione? Então, eu não acredito, eu não faço terror de uma novidade. Sim. Bom, chegamos ao final do programa, muita gente ligando aqui, a Sueli, a dona Selma, todos parabenizando, fazendo pergunta. O Alcino fez a pergunta brincando, né? Ele falou, mas talvez um dia você terceirize você pode terceirizar algum setor, talvez futuramente, outro setor que você queira aumentar, ou não é impossível, né? Não é impossível. Eu até acredito que eu não vou fazer isso, mas eu não sou contra, porque os exemplos são tão grandes e a gente comentou muito bem isso, o Cassione especialmente, falando no detalhe. Então eu acho que está bem assim, mas eu acredito que vai aumentar o número de empregos e que a Previdência não vai sofrer como na verdade estão pintando aí. É tudo relativo. Né? Na Santa Casa tinha 200 terceirizados e essa nova gestão aí tomou conta e não tem mais terceirizado, é tudo contratado. No meu prédio, a síndica prefere terceirizada, porque ela acha que quando falta repõe outro, mas ela pede para ela só faz o pagamento dos terceirizados mediante a mandar as guias para ela do mês seguinte, anterior. Então, cada um tem um jeito. Se me permitir né? rapidinho, é que eu lembrei um negócio agora que é muito importante, em relação à Petrobras. Né? Eu conheço um setor que cuidava da qualidade, da qualificação, ou aprovava ou não aprovava o produto produzido por uma determinada empresa. Então essa empresa ela era terceirizada pela Petrobras para analisar isso. Era impecável o trabalho. Era muito melhor do que aquele feito pelo trabalhador CLT, porque esse cara era corrompido. O cara que era terceirizado, ele não aprovava uma tubulação irregular, porque ele sabia que ele poderia perder todo o contrato, que era grandioso. Então não vamos satanizar a terceirização, porque ela pode ser muito boa em vários aspectos. Cassione, muito obrigado por ter vindo ao programa. Eu uma honra. Vamos despedindo. Fiquem com Deus e com a nossa assistência à programação. Muito obrigado.